Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com o professor Moisés Pinto Neto, que como tema, escolheu a pergunta: ainda podemos filosofar nas plataformas digitais, né? Olá Davi, boa tarde. Vou esperar o professor entrar aqui para a gente dar início. Boa tarde, Rodrigues. O professor acabou de entrar aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, na medida do possível, né? Tá tudo bem. Sim. As coisas pioram, mas a gente vai levando, né? Bom, meu convidado de hoje é o professor Moisés Pinto Neto. Ele tem graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, especialização em Ciências Penais, mestrado em Ciências Criminais, com doutorado em Filosofia, onde fez também um estágio sanduíche, né, na Inglaterra. As principais áreas de interesse são filosofia e política especulativa, transdisciplinaridade e transformação nas humanidades, movimentos sociais e o pensamento de Jacques Derrida. Né? Escreveu a obra O Rosto do Inimigo, um convite à desconstrução do direito penal no inimigo, vários artigos, e aqui tem uma informação que eu vou pedir uma ajuda sua, professor. Não sei se o senhor é o idealizador do canal Transe, ou o senhor faz parte, porque eu descobri esse canal algum tempo atrás que eu fui fazer pesquisa sobre Jacques Derrida. E aí eu encontrei esse canal, tem lá uma playlist, né, sobre Jacques Derrida. Foi ali que eu entrei em contato, mesmo sem você saber, mas eu entrei em contato, né, com, com a tua participação, a tua reflexão sobre Derrida. E toda vez, como a gente vai falar disso, né, das plataformas digitais, toda vez que eu encontro alguma coisa sobre algum pensador, eu vou atrás de quem está falando sobre ele. Então fui lá, vi o currículo e fiz, não, ele trabalhou o doutorado dele em Jacques Derrida, então é uma pessoa confiável, eu vou assistir, né? Coisa que parece que não é uma prática muito comum, né? Qualquer pessoa falando hoje na internet, as pessoas já aceitam, já vão divulgando como uma verdade, né? E aí o tema que o professor Moisés sugeriu aqui para tratar é: ainda podemos filosofar nas plataformas digitais? E aí eu vi que você publicou, acho que essa semana, foi ontem, né? Um arrependimento, né? De algo que você, lá atrás, em 2013, você botou assim: a maior besteira que eu já escrevi. Né? E olha que a concorrência é grande, né? Professor, queria agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigado por ter aceito. Você tem a palavra. Obrigado, Hugo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui no teu canal, aí, conversando com o teu público e saudar aí todo mundo que está nos assistindo, né? Espero que seja uma conversa proveitosa aí nessa hora que a gente tem da live. Eu sou co-criador, né? Na verdade, o primeiro material que foi publicado no canal Transe foi mesmo esse curso sobre Derrida que eu fiz no ano de 2017, em homenagem aos 50 anos da tríade, da trilogia inicial, né? A Escritura e a Diferença, a Gramatologia e Voz e Fenômeno. Três obras que são absolutamente marcantes na trajetória de Derrida e foram todas lançadas no mesmo ano, assim, né? Foi uma estreia arrasa quarteirão, digamos assim, do Derrida, né? Então a ideia foi um pouco homenagear essas três obras e também oferecer uma introdução virtual, né, para o pessoal do, assim, fazer um primeiro teste, né, um laboratório se esse tipo de conteúdo tem procura e se flui bem na internet, né? Acho que o resultado foi legal, tanto em termos de recepção quanto em termos de feedbacks. E ficou por lá. Quem quiser, né, acessar, Uhum. tá no canal Trans, então, do YouTube, né? E a gente fez em 20 aulas aquele curso. E hoje em dia a gente continua produzindo conteúdo. Inclusive, agora, às 8 horas, né, no YouTube, a gente vai ter um transe ao vivo, no qual a gente vai falar sobre o David Graeber, né, aquele antropólogo que acabou de falecer na semana passada,
Então a gente vai conversar com três antropólogos que vão falar sobre o assunto. Bom, então hoje eu pensei em abordar esse assunto e eu já ia mesmo citar esse meu post que me apareceu por acaso naquelas memórias automáticas do Facebook, né? E aí apareceu que há 8 anos eu estava dizendo, estou ligeiramente otimista sobre o papel das redes sociais em melhorar a qualidade do debate público, né? E isso é bem interessante, assim, porque retrata um certo interesse de pesquisa e também uma certa militância que eu venho trabalhando há muito tempo, né? E que se relaciona muito com a questão da filosofia da tecnologia, né? Que é um assunto que me interessa bastante. Inclusive, tô lá também no canal, não é querer ficar aumentando as propagandas, mas tô lá no canal oferecendo um curso sobre Bernard Stiegler, né? Que foi uma das minhas referências na filosofia da tecnologia, justamente para pensar essa questão da tecne, sob o ponto de vista da filosofia. E bom, acho que a gente passou por basicamente 2 fases aí nesse caminho, né, de relação com redes sociais. Uma primeira fase em que nós tínhamos um certo entusiasmo muito grande, né? Aparentemente, as redes sociais, as plataformas, elas seriam, digamos assim, as novas ágoras, né, do mundo digital, em que o grande problema da democracia, que é o problema da representação, poderia ser como que atalhado, consertado, né? Então a gente tem ali sociólogos e filósofos, né, como por exemplo o Manuel Castells, o Pierre Levy, né, entre outros, que vão trabalhar com essa ideia, né, de que o grande problema da democracia, o problema da representação, poderia ser solucionado por meio da infraestrutura digital, onde as pessoas então teriam acesso a mais plena informação. A Wikipedia, por exemplo, era talvez aí o maior símbolo, né, dessa democratização da informação, mas não só, né, a própria cultura do compartilhamento e tudo que vinha fluindo naquela época, os contatos que se fazia, né, os encurtamentos do espaço que aconteciam, como que está acontecendo agora, né? Então, assim, havia assim, uma expectativa de que o problema da infraestrutura que é como é que eu vou colocar um monte de gente numa mesma praça, né, se eu não vivo mais em Atenas, que é onde a população, ainda a população de homens, né, e homens e adultos, não pode mais ocupar o mesmo lugar, né? Então, esse problema seria contornado pela internet. Por um lado, a informação e por outro, a participação. Acontece que... E aí, então, surgiu mesmo um ciclo de movimentos que foi muito relacionado mesmo com a emergência das plataformas, né? Começando pela Primavera Árabe, depois passando pelos indignados na Espanha, o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, até junho de 2013 no Brasil. Todos esses movimentos foram muito conectados, né, nessas redes. Essas redes serviram de um anteparo muito, muito produtivo para que eles pudessem viralizar as suas pautas. De uma forma que o cenário político ficou muito surpreso com aquele novo tipo de organização, que não era mais um tipo de organização fixo, não era mais um tipo de organização hierarquizado, não era um tipo de organização vinculado às antigas estruturas, né, como, por exemplo, sindicatos, né, ONGs. Na verdade, eram mais ou menos massas semi-dispersas, né, que se organizavam ocasionalmente, como que hoje a gente pode falar, né, em nuvens, né, e que acabavam produzindo então esse efeito de enxame nas ruas, né, fazendo com que a distância entre o sofá e a rua, né, se fala de ativismo de sofá, né, então a distância entre o sofá e a rua fosse uma distância muito menor, né, do que se imaginava. E aí, então, isso gerou um grande entusiasmo, inclusive em mim. Por isso eu escrevi aquele post lá em 2012, falando daquilo ali, ainda antes de 2013. Porém, o processo acabou passando por uma grande reversão no meio do caminho, né? O que a gente teve foi a transformação dessas redes sociais, né, que eram tidas mais ou menos ingenuamente até por nós como meios neutros de propagação da informação, né, em grandes conglomerados, oligopólios econômicos, né, que acabaram produzindo uma certa política do algoritmo, né, em que a forma como a gente interage já não é mais uma forma, digamos assim, em que a gente enxerga tudo. Na verdade, a gente enxerga aquilo que o algoritmo nos faz ver.
E justamente essa mediação algoritmizada, né, vai muito mais no interesse das plataformas e atende a um certo modelo de capitalismo do que propriamente nesse sentido de democratização geral. E depois, né, em face disso, é que a gente foi ver o efeito colateral dessa política, né? Que é o que a gente vai chamar, então, agora, por exemplo, de pós-verdade, né? De fake news, né? Que são esses grupos, essas seitas negacionistas, terraplanistas, né? Obscurantistas de todo tipo, antivacinas, né? Quer dizer, todo esse movimento que hoje está muito aglutinado em torno do populismo autoritário, e que se organizou digitalmente, né? No caso dos Estados Unidos, muito pelo Facebook, no caso do Brasil, muito pelo WhatsApp, né? Mas que justamente esse encurtamento que as redes produziam acabou gerando isso, né? Então, o que eu queria destacar, assim, né, para a gente começar, vou falar mais uns 10 minutos e depois eu já... Porque eu acho que é mais legal a gente ouvir a interação do pessoal do que eu ficar falando, né, sozinho, né? Então, a gente tem aí dois elementos que eu acho que são importantes para a gente destacar para tentar responder a pergunta. Eu já vou mais ou menos dizendo que a minha resposta, em princípio, é negativa, tá? Pelo menos com essas plataformas digitais. Então, é possível filosofar nas plataformas digitais? Em princípio, não. Mas, assim, não é que seja impossível a priori, né? É que, no momento, parece cada vez mais difícil. E aí eu vou dar, então, as duas razões. A primeira razão é uma razão de tempo, né? Que razão é essa de tempo? O que tem a ver com o tempo? A temporalidade que a gente vivencia a todo instante nas redes sociais é uma temporalidade acelerada, né? É uma temporalidade que impõe um certo ritmo de resposta, né? Que a gente chama então de tempo real, né? Que é essa resposta em tempo real no sentido de que o que acontece já imediatamente já está exposto. Ela, com isso, impossibilita um certo atraso, um certo delay necessário para a reflexão filosófica. Vê que, por exemplo, agora eu falando contigo e pensando, como é que será que está a live e tal, o que mais as pessoas têm pavor que aconteça? Que surja um respiro, né? Se eu fizer assim, já dá problema, né? Já dá problema. Já tem 4 pessoas que saem da live porque elas não querem essa pausa, entende? A gente vive esse ciclo extremamente acelerado e vê que tem filósofos como, por exemplo, o Bifo Berardi, né? Que ele vai falar assim que o ritmo que essa economia digital leva é um ritmo incompatível com o nosso corpo físico. Né? Elas andam numa aceleração tão intensa que elas exigem mais do que o nosso sistema biopsíquico consegue suportar. Então a gente fica girando numa velocidade que a rigor é a velocidade sintática das máquinas, que não tem os mesmos limites que os limites do nosso corpo orgânico. Por isso a gente às vezes dorme mal, por isso às vezes a gente fica deprimido. Tem pessoas que entram em estado quase de burnout, né? Se a gente for estudar, por exemplo, os influencers, né? Esses influencers grandes, né? A gente vai ver que tem momentos que eles ficam deprimidos, né? É muito frequente, assim, crise de depressão, de ansiedade, né? É porque esse influxo informacional, né, que a gente recebe todo o tempo, essa bomba cognitiva, né, que explode na nossa cara, vindo assim de uma espécie de uma cascata de informação, né? É muito mais do que o nosso corpo aguenta, né? Muito mais do que o nosso cérebro, né? O nosso organismo em geral aguenta. Então tem uma dissonância aí em relação que vai causar então esse mal-estar, né? Em relação ao corpo físico. E obviamente essa dissonância também se manifesta em termos de pensamento, né? Isto é, a gente pensa melhor quando a gente respira, né? O pensamento reflexivo, ele pressupõe uma certa demora no sentido de que ele não é instantaneista, né? Ele não imediatamente dá a resposta. Ele vai processar aquilo que foi falado, né? Pensar acerca do que foi falado, né? Quando a gente diz assim para alguém, deixa eu pensar, né? É justamente para dar uma resposta melhor. Né? E, obviamente, o que nós chamamos de filosofia
está muito ligada à possibilidade desse momento existir. Portanto, está muito dissociada desse ritmo alucinante que as redes nos colocam. Né? Pressupõe uma certa desaceleração, digamos assim, do tempo. Né? O filósofo é, por excelência, aquele que desacelera. Não por acaso, né, o Hegel, que nem é um dos meus filósofos favoritos, mas que eu acho que é um grande filósofo, o Hegel, ele dizia, né, que a filosofia é como uma coruja, chega só ao entardecer, né, chega depois. Né? Justamente que o filósofo ele não está ali nem para prever o futuro, como profeta, né, ou como vidente, né, e nem para promover a ação, né, como é, sei lá, o militante, o revolucionário, o político e tal. Ele promove aquilo que vem depois, que é a reflexão sobre o que aconteceu. Só que num espaço em que o tempo está sempre encurtado no imediato, justamente isso é que fica mais dificultado. Então esse seria o primeiro elemento, né, que eu queria destacar, que praticamente impossibilita a gente de filosofar. Né? Essa constante pressão para a gente estar sempre acelerando. Né? E na medida que a gente vai acelerando, a gente só consegue repetir aquilo que já foi colocado. Né? Para pensar o novo, a gente precisa abrir espaço. E esse vazio é um vazio que pressupõe um certo intervalo de tempo. Né? Há uma temporalidade para o novo emergir. Né? Por isso que, inclusive, mesmo o pessoal do mercado, né, que estimula esse tempo acelerado, mesmo o pessoal do mercado, pelo menos em termos de marketing, vai vender a ideia de que eles dão tempo de ócio para as pessoas criarem coisas novas. Né? Você tem aquela ideia de que o Google está cheio de, sabe, é um parque de diversões para os funcionários. Os funcionários ficam lá andando de skate, nadando na piscina. Isso. E de vez em quando vão lá e criam alguma coisa nova. Né? Então, mesmo que o mercado, mesmo que a gente saiba que isso é mera, digamos assim, é mera propaganda, né? Que a rigor o mercado funciona muito mais por demandas contínuas do que propriamente dando esses espaços para a criatividade. Mesmo assim, na propaganda, eles precisam destacar que eles dão esse espaço. Né? Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto de que como que funciona a economia da visibilidade nas plataformas. Né? Quer dizer, a filosofia ela pressupõe um pouco daquilo que o Michel Foucault encontrou lá nos estoicos, né? Que é a coragem da verdade. Né? Ela pressupõe que nem sempre o que nós vamos falar é aquilo que é o esperado. Né? O compromisso do intelectual não é um compromisso com agradar a plateia. O compromisso do intelectual é um compromisso de parresia, né? Que é como diziam os gregos, justamente esse dizer a verdade. Né? Então, nem sempre as coisas que a filosofia vai colocar são coisas que vão agradar o público. Acontece que a maneira, na medida em que as nossas interações são inscritas nesses artefatos técnicos que justamente vão povoando o nosso dia a dia, nessas plataformas, e vão impondo a sua própria maneira de comunicação, a gente começa a como que vender, e até literalmente isso, a gente começa a vender a nossa palavra, né, para ganhar visibilidade. E para ganhar visibilidade, numa economia onde basicamente tudo é transformado em objeto de consumo, né, que é mais ou menos o que acontece nessas plataformas, né, e, bom, a gente tem que ocupá-las, eu também tenho o meu canal, então não é uma questão de censura moral aqui, né, a gente está analisando estruturalmente essas questões. Né? Então, como mais ou menos tudo fica artefato para ser consumido, então também as opiniões são consumidas. Né? E, portanto, de alguma maneira, para aparecer, eu preciso estar de acordo com um certo pacto implícito do que pode ser falado. Ou eu posso falar coisas apenas para me tornar mais visível. Né? Que é mais ou menos o que a gente chama, né, na linguagem de internet, clickbait. Né? Quando a gente faz uma chamada, por exemplo, muito assim, exótica, né, para atrair cliques, né, e para justamente a partir desse atrair cliques a gente conseguir atrair visibilidade. Então assim os algoritmos se direcionam para nos dar visibilidade. Então, o que isso tem a ver com filosofia? Nada. Né? Absolutamente nada. Essa é a resposta. Né? Nada. Né? Digamos assim, claro que esse esquema platônico foi muito questionado e com toda a razão, né? Mas se para Platão
havia uma diferença entre pensar o ser e o aparecer, né? A essência e o aparecer, e já a filosofia se distinguia no início por separar desse aparecer, né? Desse aspecto que hoje a gente poderia ser associado, por exemplo, ao que o Guy Debord chama do espetáculo. Se a filosofia se separa dessa dimensão do espetáculo, ela é justamente a crítica ao espetáculo, como é que num universo que só valoriza o espetáculo, que todos os sujeitos estão, digamos assim, comprometidos em manter o espetáculo funcionando, que espaço haveria para filosofar? No entanto, a gente está aqui filosofando, né? Não é de forma nenhuma querer dizer, não existe uma estrutura totalitária que impossibilite frestas onde as coisas penetram, né? Mas o que a gente está falando é, digamos assim, dos padrões gerais dessas plataformas, né? De efetivamente os grandes hubs, né? Que acumulam as visualizações e tal. Dali dificilmente vai surgir um pensamento mais complexo, um pensamento mais problematizador, né? Dificilmente vai surgir algo que efetivamente escape dessa dinâmica do aparecer, né? Como uma dinâmica que controla por meio dos algoritmos, né, a visibilidade. E, bom, a gente fica muito sujeito a ter um pensamento vendido, né, ao mercado, né, no sentido de que ele vai... assim, eu estou falando de uma forma bem solta, tá? Dá para amarrar isso com muito mais rigor, mas estou falando de uma maneira bem solta, né? A gente fica com um pensamento muito vendido ao mercado, no sentido de que a gente acaba se submetendo a essa economia de visibilidade, né? E com isso evitando problematizar, com isso evitando esse espaço de questionamento que é o espaço próprio da filosofia. Então, para concluir assim, esse momento inicial, né? A minha pergunta, é possível filosofar nas plataformas digitais? A resposta é, em princípio, não, né? Tal como elas estão colocadas, é muito difícil. A filosofia ela funciona aí quase como um atrito, uma fresta, um choque, né? Uma linha de fuga, né? Algo que se passa nos intervalos dessa economia geral das redes sociais, né? A gente vai ter que fazer e buscar, então, quais são esses espaços. O que não impede que surjam outras plataformas que realizem, então, aquele entusiasmo mais utópico, né? Que a gente tinha lá em 2012, quando achava que a internet seria uma nova ágora, né, uma ágora digital onde se passariam os debates. Mas o caminho certamente não está nos estándares atuais, né, nos parâmetros atuais. Né? Certamente agora a gente está muito distante do que seria, digamos assim, um pensamento filosófico. Obrigado, professor. Eu já anotei aqui 7 pontos já. Dessa pequena fala, eu já anotei 7 pontos aqui para a gente refletir um pouco. E aí, quando você começa a falar da questão da ágora, né? A gente lembra que esse espaço era um espaço recluso para... Eram poucos que poderiam, né, conversar, dialogar, como você até colocou, né? Tinham que ser homens, adultos, não podiam ser estrangeiros. E o espaço virtual traz uma ideia de uma democratização, né? Porque agora todos vão poder falar. O problema é que esses todos, né, nem todos vão querer refletir, questionar, criticar, mas às vezes é um ataque pessoal, é uma violência, é uma agressividade gratuita. Muitas vezes perfis falsos, né? Então eles conseguem se esconder ali por trás daqueles perfis para poder atacar as pessoas. E já deve ter acontecido contigo, professor, aquilo que acontece comigo quase toda semana. Alguém que vem me xingar e aí quando eu entro tem 2 seguidores. É um perfil sem foto, sem nada. E uma coisa também que acontece, você falou de algumas plataformas aí, né? Tem o Meet, o Zoom, e às vezes tem invasões nessas plataformas. E eles começam a colocar som e pornografia. O que é que gera isso? É um movimento pensado, são pessoas que estão perdidas, é um movimento pensado contra a discussão, contra o debate, porque tem muita gente, inclusive, uma das coisas que se tornou um xingamento é assim, só podia ser professor. Tem pessoas que dizem isso me xingando, só podia ser professor, então não tem mais o que esperar, né? É uma raça de vagabundo, o professor, né? Aquele que pensa, que reflete, que lê, que passa a vida inteira estudando é um vagabundo, né? Então, esse espaço virtual que nós temos, será que tem alguma forma da gente tentar fazer, não filosofar, que é muito difícil, mas uma reflexão, porque acaba que a gente se isola, né? Tipo, essa live aqui vai ficar salva, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas quem vai assistir, quem tem interesse?
Né? Se você faz uma live assim, não, eu vou cantar uma música, vai ter 300 pessoas assistindo, eu vou dançar, alguma outra coisa chama mais atenção. Parece que refletir cansa, dói, né? Escutar alguém falando, como você falou assim, não, se eu parar um pouquinho aqui para respirar, é uma debandada, as pessoas saem da live, não querem mais escutar. Então, se a pessoa começar a gaguejar, ficar em silêncio, dizer assim, não, eu vou procurar aqui uma coisa, pronto, metade já sai da live. Então, o que é que tem que ser? Eu sei que não tem uma solução assim, não vai ter uma solução pronta para isso, né? Mas a partir dessas experiências, do que você tem visto, como aperfeiçoar essas plataformas como um meio para reflexão? Vou nem falar filosofar, mas para reflexão. Bom, primeiro, fazer um comentário, né? Tu coloca que a dificuldade que é de um pensamento mais reflexivo penetrar para um grande público, né? Isso, o Jean-François Lyotard tem um texto em que ele mais ou menos sustenta que pensar dói, né? Pensar dói. E ele mostra com argumentos fenomenológicos que isso é real. Porque pensar é me encontrar com o outro, tá? No sentido de que, mais especificamente, pensar o novo, né? Pensar o novo é me encontrar com o outro, porque o novo é aquilo que não está colocado. Portanto, de alguma maneira, pensar pressupõe me separar daquilo no qual eu estou confortavelmente situado, né? Logo, não é um exercício, digamos assim, confortável, né? Na medida em que a forma como funciona esse universo, né, que a gente vive é uma forma que tende a produzir indivíduos sempre em busca do prazer imediato, né, sempre em busca de um tipo de satisfação instantânea. Imagina uma atividade que é uma atividade dolorosa e que não promete nenhum tipo de felicidade instantânea, né? Porque não necessariamente a gente conversar sobre as coisas que estão acontecendo vai nos deixar alegre, né? Não, é aquela confusão, né, entre o professor e o palhaço, né? Com todo respeito aos palhaços, os palhaços fazem rir, né? Então, assim, sabe, assim, o professor ele tem que ser um animador de auditório, né? Assim, nessa concepção. Não, mas como é que eu vou ensinar o que foi o Holocausto como um animador de auditório? Não é engraçado, né? Não é engraçado ensinar o que foi o colonialismo, né? Não é... Então, assim, a gente vai formando uma sociedade de indivíduos que eles são protegidos desse atrito com a diferença, né? Que é o que justamente o pensamento filosófico vai produzir, né? Um atrito com a diferença. Pensar o novo é pensar a diferença, né? Pensar algo que não foi pensado antes, portanto, algo que é diferente do que eu tinha estabelecido, né? Então, vai haver muito mais dificuldade disso se prolongar. E as plataformas, elas funcionam como mecanismos que reiteram esse sistema, né? Elas funcionam a serviço desse sistema, como prolongamentos técnicos desse sistema, né? Então, as plataformas não funcionam dissociadas do capitalismo, elas funcionam para o capitalismo. Aliás, não é por acaso que as plataformas estão hoje no topo da bolsa de valores, né? No sentido, são as empresas mais valiosas do mundo, né? Facebook, Apple, né? Amazon, né? Todas essas plataformas. Então, não é uma coincidência isso, né? Porque elas são a longa-manos, né? Elas são o braço atuante justamente desse sistema, que é um sistema com aversão ao pensamento, né? Que é um sistema do tempo encurtado, do prazer imediato, né? Então, como criar uma via de escape a isso? Eu acho que não tem como a gente inverter aquilo que faz o Vale do Silício, né? O Vale do Silício, ele coloca assim, eu tenho um teórico aí da tecnologia, que é o Evgeny Morozov, né? Tem aquele livro Big Tech, que ficou bem conhecido, e ele coloca assim, o Vale do Silício propõe o solucionismo tecnológico, né? Que é aquela ideia de que todos os problemas sociais, econômicos, políticos, afetivos vão ser solucionados com aprimoramentos tecnológicos. É como se basta a gente criar um aplicativo para tudo que todos os problemas são solucionáveis. Para quem é professor, por exemplo, sabe que a maior panaceia é a tecnologia na sala de aula, né? Como se, por si só, botar um projetor ou botar um quadro, né? Um quadro que seja um tablet, vá solucionar todos os problemas de aprendizagem, né? Como se as coisas se restringissem a isso. Então, assim, a gente sabe que isso é uma enorme simplificação que o Vale do Silício produz, né? É um sonho falso que é vendido, né? Essa ideia de que
as coisas se solucionam todas por meio de tecnologia. Então, também o problema da tecnologia não vai solucionar só pela tecnologia, né? A gente tem que entender qual é o sistema social no qual essa tecnologia está inserida, né? E aí, transformando o sistema social, muito provavelmente outros tipos de tecnologia vão emergir, né? Então, eu acho que se trata, então, de tentar construir, experimentar, né, outras formas que não sejam só essas formas baseadas nesse capitalismo de visibilidade aí no qual a gente está colocado, né? Nesse capitalismo 24%, sociedade do espetáculo, como se queira, né? São muitos nomes, né? Que são colocados aí, mas para, digamos assim, descrever mais ou menos a mesma coisa, né? Que é esse capitalismo em que cada um é um empreendedor de si, e o Isso. empreendimento de si hoje é se fazer visível nas plataformas, né? Esse é o empreendimento de si, né? Então, cada um é um empreendedor do seu próprio avatar digital, né? Então, assim, Isso. e o que faz com que o avatar digital faça sucesso é se adequar a certos protocolos do que pode ser dito, feito, né? Uma certa performance, né? Então, tem aquela performance do influencer que é uma, sabe? Eu acho que é por aí. Uhum. O Ícaro fez uma pergunta aí se a gente conseguiria encaixar a Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, nessa perspectiva. Sem dúvida. O Han, ele é um autor que está nesse mesmo eixo teórico aí que eu estou destacando, né? O Han, na Sociedade do Cansaço, ele vai falar que a violência que antigamente era violência imunológica, né? Seria uma violência que barra o outro, né? Portanto, exclui. Já não é mais a forma dominante de violência que a gente vive, a forma de dominante de violência que a gente vive é a forma neurológica, né? Seria uma violência que vem de dentro, né? Eu vou dar um exemplo para mostrar o que o Han está falando. Esses dias eu tuitei lá. Fim de domingo, o que as plataformas fazem conosco. Se eu estou simplesmente sem fazer nada, eu fico culpado que não estou produzindo. Se eu estou produzindo, fico culpado que eu não estou descansando. E é fim de domingo, né? Então, seja como for, esse mal-estar está me percorrendo, né? Seja por estar descansando, seja por estar trabalhando. E onde eu não estiver, vai estar faltando o outro lado, né? Sendo que é impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é violência neuronal, né? É uma violência que atinge diretamente nossa psique, né? Produzindo, então, essa sensação de esgotamento psíquico constante, né? Que justamente as plataformas vão produzir, né? Essa demanda por uma performance quase inumana, né? No sentido de que ela ultrapassa justamente os limites do corpo biológico. Por isso, o cansaço vai ser o emblema dessa sociedade, né? Enquanto que, sei lá, vai ter a sociedade da disciplina, vai ter a sociedade do controle, e aí para o RAM vai ter a sociedade do cansaço, que é a sociedade do corpo exausto, né? Do corpo que não consegue aguentar o influxo de performance que é demandado dele. Uhum. Professor, a gente sabe que hoje o volume de informações que a gente recebe é gigantesco, né? Então, por exemplo, na Grécia Antiga, você tinha ali um tempo ósseo para reflexão, você não tinha tantas informações, né? E hoje são muitas informações e parece que a gente se tornou meros reprodutores, né? A gente recebe a informação e passa, descarta algumas e passa outras. E parece que não nos resta tempo para refletir. Então, esse número de informação, porque a gente sempre prezou assim, não, a gente tem que estar informado. Mas às vezes a qualidade da informação ela não é confiável. Então esse volume de informações, ele acabou prejudicando o nosso processo de reflexão da maneira como ele é passado para a gente. Sim, a gente vive atualmente uma inversão do que foi um grande padrão da humanidade até agora, né? Qual era o grande padrão? Havia uma dificuldade do acesso à informação, né? Às vezes as pessoas iam fazer um doutorado fora e elas simplesmente traziam algo que está num livro que não era acessível aqui no Brasil, né? E isso já era dado como suficiente. Então, assim, haviam, ou né, as populações que viviam afastadas da cidade, ou, enfim, populações diversas, né? Não tinham acesso a uma informação de qualidade. Ficava só com televisão, rádio, né? Coisas que eram consideradas, assim, de segundo escalão no padrão da informação. Hoje a gente não vive mais esse problema. Então, assim, quem trabalha, por exemplo, com a ideia de que existe uma alienação por falta de informação das pessoas, está diagnosticando mal o que está acontecendo. Na verdade, não é a falta, e sim o excesso, como tu coloca, né?
essa chuva de informação que a gente recebe cotidianamente envolve um giro, que é o giro em que nós saímos da internet com uma possível biblioteca universal, né? Então a gente falou da água, vamos a internet como uma espécie de uma biblioteca de Alexandria, assim, né? Que nos possibilitaria aí ter acesso ao amplo conhecimento. Para a internet como, digamos assim, um grande um vórtex de informação, né? Que nós não conseguimos mais processar adequadamente. Portanto, a questão agora, né? Inclusive, acho que isso é bem importante para a educação, né? Nós, como professores, estamos sempre pensando nisso. O problema da educação agora não é mais o problema de como chegar ao conhecimento. O problema é como filtrar o conhecimento, né? Antigamente havia um déficit de conhecimento. Então a gente achava que a gente precisava transmitir para o estudante coisas que ele não teria acesso. Quando a rigor, hoje em dia, a nossa tarefa é muito mais uma tarefa de como filtrar na bomba informacional que ele recebe aquilo que é relevante daquilo que não é. Porque hoje tu tem qualquer estudante de ensino médio que ouve falar de Michel Foucault, pode botar no YouTube e vai ter, né, centenas de vídeos sobre Michel Foucault e vai ter informação lixo, informação boa. Mas como é que ele vai saber o que é uma coisa e outra? Aliás, é até mais provável que ele vá atrás da pior qualidade da informação. Por quê? Porque vai ser a que é mais acessível, vai ser a que é dita em palavras mais banais, vai ser aquela que mais simplifica, né? Então, a gente não tem mais agora uma falta. A gente tem aí um excesso. E se trata, então, de estabelecer filtragens, né? Eu acho que essa é a educação para as plataformas que a gente precisa começar a fazer desde logo, né? Aprender a interagir nas plataformas significa aprender a filtrar. Quando a gente pensa em fake news, por exemplo, nada mais é do que isso, né? Quando a gente fala para as pessoas, olha, isso pode ser fake news, aprende a filtrar. Vai nos sites de boatos, vai nos sites de checagem de fatos, né? Verifica se isso não é encaminhado, verifica qual é a fonte, né? Tudo isso a gente coloca como forma de filtrar, né? Então, acho que a questão hoje é fundamentalmente uma questão de filtragem, né? E não mais uma questão de ausência, né? De falta, está faltando chegar o conhecimento lá, né? Na verdade, chegou o conhecimento e mais um monte de porcaria, né? Que, aliás, mais uma vez mostra o quanto as plataformas estão conectadas no capitalismo, né? Porque assim como o capitalismo produz obsolescência programada e com isso um excesso de lixo, assim como a gente consome muito mais do que precisa, porque o sistema precisa ficar girando, porque a forma como ele funciona pressupõe esse girar contínuo, e aí a gente tem então um problema ambiental que é onde é que a gente vai colocar tudo isso que é produzido, porque não cabe em um planeta Terra, a gente precisa de 10 planetas Terra para, sei lá, ter 10 países funcionando que nem os Estados Unidos. Então, da mesma maneira, a gente produz lixo digital, né? A gente produz um monte de lixo digital que vai parar nas redes assim, e fica lá exposto, né? Então, é um pouco o mesmo problema, né? Esse excesso. Eu já vi alunos dizerem assim, que eles pesquisam uma aula, essas aulas virtuais, pela qualidade da imagem. Se tiver uma imagem boa, eles assistem. E se for dinâmica, se aparecerem umas letras, umas imagens, aquilo chama a atenção, ele se prende. Se for alguém sentado falando, depois de 5 minutos eles estão dormindo, saem para lanchar e deixam lá a aula rolando. Né? Parece que o conteúdo é o que menos importa. Né? E como eu estava dizendo para você, professor, toda vez que eu vejo alguém falando nas redes sociais, eu vou atrás da pessoa, vou ver o currículo dela. E eu comecei a ter um interesse naquele programa da TV Cultura, que era o Balanço do Século XX, Paradigmas do Século XXI, que passava ali no começo dos anos 2000, né? TV Cultura era de 6 horas da manhã, todo dia eu assistia, e na época eu fazia cursinho, 2000, uma coisa assim, eu fazia o cursinho, assistia aquilo de manhã, depois ia cursinho. E aí eu comecei a me interessar naquele momento, né? Eu nunca gostei de estudar na época de escola, mas quando chegou ali próximo do vestibular, eu comecei a perceber, pô, isso é bom, né? E aí o filósofo, isso decepciona muito as pessoas quando passam a estudar filosofia, ensino médio, claro, ensino fundamental e médio, é porque o filósofo não vai dar quase resposta para nada, né? Porque eles acham que o filósofo é evidente. Então alguém chega assim e diz, Marx errou. Calma, Marx estava analisando a sociedade do século XIX, século XVIII.
né? Outra perspectiva. E aí a gente começa a ter que desmistificar. Atualmente eu dou aula de ensino médio para curso pré-vestibular, já dei aula em fundamental, em graduação, pós-graduação, mas hoje eu me concentro em pré-vestibular. E aí eu tenho que desmistificar por coisas assim que na faculdade é tão simples, mas é tão engessado no ensino médio que você primeiro tem que, como você disse, filtrar tudo, dizer, ó, isso aqui tem nada a ver, agora vamos pro que importa, né? Então, quando tem aquela frase lá que dizem que é do Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Lá vai eu ter que dizer que não é dele essa frase e explicar para poder eles começarem a refletir, né? E tem uma parte que você fala que as pessoas ficam esperando que se fale aquilo que elas querem escutar. E muitas vezes eu percebo que professores mesmo de filosofia, eles acabam adequando a linguagem deles para ser notado. Então, assim, há vou dizer uma espetacularização, mas eles só passam a ser percebidos quando eles mudam essa perspectiva. E por muitas vezes a academia acaba meio que não gostando da atitude deles, porque eu acho que tem uma função importante, porque pelo menos eles estão falando com um grande público. Pelo menos isso. Né? E são pessoas assim que têm doutorado, que estudam. Mas ao mesmo tempo também ali parece que é uma vulgarização da própria filosofia. Né? Então, até que ponto a gente não deve vulgarizar isso, né? Porque por muitas vezes eu percebo que alguns desses professores que são assim muito notados, seguidos, eles acabam falando aquilo que o outro quer escutar. Né? Até que ponto eu tenho que ter esse cuidado, né? De falar aquilo que deve ser falado, mas também não atingir o outro, né? A partir da minha narrativa. Então, acho que o ponto é exatamente esse que tu acabou de falar. Até o ponto em que eu não estou simplesmente falando o que o outro quer escutar. Né? Eu acho que esse é um bom critério. Né? Porque, a rigor, enquanto tu estava falando, eu pensei, bom, é difícil essa questão. Primeiro, assim, a gente precisa ter bem claro que divulgação e academia são duas coisas que devem andar juntas, mas que são diferentes. Né? Uma coisa é falar para o público interno da academia, outra coisa é falar para o grande público. E eu acho que, realmente, o trabalho de divulgação filosófica ou divulgação científica é um trabalho absolutamente fundamental para esses tempos que a gente está vivendo. E, sim, esse pessoal que tem essas competências e habilidades de produzir um conteúdo desse tipo deve investir em desenvolver uma linguagem que se comunique com esse grande público aí que consome esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente não precisa ter um enfoque moral, assim, no sentido de, olha, olha, o sujeito está usando tal e tal coisa que é feio, né? Não é por aí. Eu acho que o importante é a gente conseguir entender o que o sujeito está fazendo, né? A gente tem pessoal que consegue falar com públicos que pessoas como eu, por exemplo, não consigo falar, né? Assim, porque, enfim, o meu enfoque é um enfoque um pouco mais teórico, um pouco mais acadêmico, então, e eu não tenho a competência para isso, né? Eu não tenho, assim, a linguagem, o carisma, né? Para falar do jeito que esses outros falam. Então, que bom que eles estão falando, tá? Estão, de alguma maneira, problematizando coisas que vão chegar em públicos que dali pode ser um convite para se aprofundar. Né? Eu acho que essa ideia do convite é bem produtiva. Né? Se a gente pensar que muitos desses intelectuais célebres aí, que a gente já deve estar imaginando alguns nomes, né, e tal, eles funcionam mais como um convite, assim, para que as pessoas vão se aprofundar. Se eles são mais superficiais, eu acho que é normal, né? Porque quando a gente se aproxima de uma coisa pela primeira vez, é normal que a gente seja um pouco mais superficial e aos poucos a gente vai aprofundando. Agora, qual é o limite? O limite é quando eles vão dizer algo só porque a plateia quer ouvir. Aí eu acho que é ruim mesmo. Aí, ou seja, o limite é na autonomia do pensamento. Né? Quando o sujeito se vende, quando o sujeito fala algo simplesmente com o intuito de agradar o público, ele está, digamos assim, sendo um impostor. Né? Ele está ali cometendo uma impostura, ele está fazendo uma mentira. Ele está fazendo um raciocínio articulado para parecer que ele está, a rigor, ali, produzindo algo verdadeiro, mas ele está simplesmente dizendo aquilo que as pessoas querem escutar. Então, eu diria assim, não é a estética do vídeo, sabe? Não é a retórica, não é o fato de ser divulgação. Nada disso, a meu ver, destitui
a contribuição filosófica que se dá nesses processos de atingir grandes públicos. O que, a meu ver, diferencia o que é algo de qualidade do que é lixo é tão somente a gente entender se o sujeito está falando aquilo de uma maneira estruturada e argumentada e está falando a verdade, ou se o sujeito está simplesmente ali fazendo uma peça de marketing, né? Como a gente vê em muitos casos, assim, pessoas que estão ali, às vezes, contratados por empresas e tal, simplesmente ali para dar uma motivada nos funcionários e tal. Bom, né? Eu acho que existe liberdade profissional, cada um faz o que quer, cada um escuta o que quer, mas não vai me dizer que aquilo ali é filosofia, né? Ou o que quer que seja, psicologia, né? Não, né? Aquilo ali é simplesmente alguém que está fazendo um discurso em troca de dinheiro, né? Para produzir uma situação falsa de bem-estar nas pessoas que estão escutando, né? Então, acho que são duas coisas diferentes, assim, né? Eu iria por aí. Eu acho que o limite tá por aí. Certo. Professor, teve uma parte que você fala da questão da mediação algoritmizada. Ela cria uma certa ilusão de liberdade, porque é como se ela colocasse assim as opções possíveis, mas eu não consigo pensar fora dali. Eu não tenho espaço de manobra para dizer realmente eu efetivamente sou livre. Mas fazendo uma das escolhas que me são ofertadas, eu me sinto livre. Há esse mecanismo de manipulação das mentes, né? Inclusive, eu fiz uma live que o professor falou do Dostoiévski e do Yuval Harari, né? O historiador que fala dessa questão do algoritmo e tudo mais. E aí eu vi uma entrevista do Harari no Roda Viva, e tem uma coisa que ele fala que eu fiquei assim, não é possível um negócio desse. Que a tela do celular, ela consegue captar para onde seu olhar está sendo direcionado. E tem umas coisas que acontecem aqui em casa que eu comento com minha esposa e não é possível, a gente está sendo observado. Porque tá eu e ela conversando na cozinha, quando a gente pega o celular, a primeira coisa que aparece é sobre o assunto que a gente estava conversando. Eu fico assim, extremamente horrorizado, como é que pode um negócio desse? Existe, então, um tipo de manipulação para que a gente se sinta livre, quando, na verdade, eles nos dão pronta as possibilidades de escolha? Não acho que nada do que tu falou é falso. Eu só não gosto muito da linguagem da manipulação, porque ela pressupõe um poder muito grande de quem está do outro lado, né? E ela pressupõe um sujeito manipulando, né? A rigor, a grande questão dos algoritmos é que não tem mais nenhum sujeito por trás, né? É claro que tem interesse de capital, né, dessas empresas que querem continuar valiosas, portanto precisam dos dados das pessoas, né? E portanto precisam usar todas as estratégias possíveis para que isso aconteça. Mas a rigor, quem está fazendo isso, quem está ouvindo as tuas conversas com a tua esposa e as minhas com a minha, são máquinas, né? Não são mais pessoas, né? Não tem ninguém anotando. A rigor não interessa, sequer interessa os conteúdos do que tu fala, né? Eles estão usando simplesmente os marcadores da tua voz, uma série de outras modulações, os conteúdos, para vender coisas, né? Essencialmente essa a ideia, né? Então, esses processos são processos que acabam, sim, restringindo a nossa liberdade. Mas eu acho que a sensação primordial que se coloca não é tanto a sensação de ser livre. Porque eu acho que as pessoas têm um pouco de noção do quanto tudo isso está submetido a uma certa exterioridade. Assim, quer dizer, não vem delas, né? Na verdade, é uma coisa meio pronta que vem para elas. Eu acho que a sensação é essa de pertencimento, né? A pessoa, ela se sente pertencendo a algo nessa bolha virtual que é criada para ela pelos algoritmos, né? Então, eu acho que os algoritmos são, sobretudo, mecanismos de produzir o bem-estar do pertencimento, né? A pessoa se sente entre iguais, entre pessoas que pensam como ela e tal, né? E aí, qual é o problema disso? Bom, tem um lado bom, né? Tem muitos grupos oprimidos, né? Que vão desde, sabe, pessoas com deficiência até outros grupos sociais, que começaram a encontrar comunidades de pertencimento onde elas puderam conversar sobre seus problemas e foi muito positivo para elas isso. Agora, o lado ruim disso, numa escala ampla, é que vai produzindo essa alergia à diferença, né? Vai produzindo essa sensação de que todo mundo só pensa igual a mim, as pessoas cada vez ficam presas na sua própria bolha, né?
e aí, consequentemente, elas ficam cada vez mais intolerantes com posições diferentes daquelas que ela tem, porque ela fica conectada 24 horas naquela bolha e começa a achar que é muita gente que pensa daquele jeito. E a bolha fica reforçando, quanto mais a gente curte, quanto mais a gente, sabe, acessa, maior a tendência de aquilo se reproduzir. E aí acaba acontecendo isso, as pessoas começam a acreditar, sei lá, que o terraplanismo é o caso, assim, o caso paradigmático disso aí, né? Quer dizer, uma coisa absurda, inimaginável, mas que o sujeito vai encontrando ali uma comunidade de pertencimento, né? Em que mais gente acredita nisso como eu. Olha, nós somos poucos, a gente sabe a verdade que ninguém sabe. E aí o cara vai perdendo contato com o mundo externo, assim, né? Ele vai ficando preso naquela redoma. E por falar nisso, professor, não sei se você chegou a ver que um casal de terraplanistas pegaram um barco e se direcionaram à borda da Terra, né? Só que aí, por algum motivo, eles se perderam, né? Vai saber por quê. Eles não chegaram à borda, né? E aí a pergunta vai nesse sentido. Francis Bacon, ele falava para a gente ter cuidado com os ídolos, né? E aí tinha lá o ídolo da tribo, o ídolo da caverna, né? E no ídolo da caverna, é como se a gente tivesse saído da caverna, mas a caverna não sai de nós, né? E aí talvez gere esse discurso, né? De terraplanismo, antivacina, essa coisa toda. E eles colocam isso como uma verdade. Eles já trazem neles essa verdade. E tudo e qualquer pessoa que fale contra, mesmo que seja ciência, médicos, especialistas, pessoas que dedicaram uma vida inteira a estudar, não importa, é mentira. Como você falou, essa redoma que eles criam, né? E chega a um ponto que eu passei a perceber assim, que eles realmente acreditam nisso. Chega a um ponto, não é que assim, eu vou falar apenas para confrontá-lo, para irritá-lo. Não, chega a um ponto que parece que é uma coisa assim, que realmente eles acreditam naquilo. Chegou a esse ponto patológico da crença, né? Superou qualquer expectativa. E eu até coloquei alguma coisa referente a fake news, que eu disse assim, é o desejo da people dessa semana. Chega ao ponto de ser assim, é o desejo que elas querem. Muitas pessoas sabem que é mentira, mas aquela notícia é o desejo do que elas querem que seja verdade. Então elas começam a repassar aquilo, né? Elas querem tanto que seja verdade que elas passam a acreditar naquilo, né? E nas redes sociais mais ainda, né? Aí que eles vão Aí eu paro para pensar assim, parece que se tornou uma polarização do que o que eles falam é uma coisa e o pessoal que acredita na ciência, como nós, né? E várias outras pessoas que acreditam na ciência, que estudam, é outra e parece que ninguém mais tem a verdade. Chegou a um ponto que não existe mais verdade. Quem tiver um número maior de pessoas que acreditam em algo, passa a ser a verdade agora. Chegou a esse ponto. Aí a gente tem todo um debate epistemológico, né, para ser feito, né, que é um debate, essa própria ideia de acreditar, né, na ciência, né, não é uma questão de acreditar, né, porque daí parece que a ciência ela é verdadeira só porque um sujeito acredita nela, né. Então, quando o ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, dizia assim, fé na ciência, né, a ciência não precisa ter fé, né, a ciência vai porque ela funciona, né. A fé, por definição, a relação com aquilo que a gente não tem como demonstrar, né? Só que a ciência tem demonstração. Agora, o conceito de verdade é um conceito complicado, né? Um conceito intrincado, porque quando a gente tenta definir a verdade de forma óbvia, verdadeiro é aquilo que corresponde ao fato tal como ele é. Bom, daí a gente tem que definir o que é o fato, né? E assim vai, né? A gente tem que definir o que é corresponder, né? Estou falando até uma discussão de filosofia analítica. Mas, assim, a forma como a verdade é construída, mas o que significa construir a verdade? Né? Significa dizer que ela é algo que vem do sujeito, ou essa construção é uma construção que simplesmente é uma espécie de uma escadinha que a gente joga fora depois que chega na verdade objetiva. Então tem toda uma discussão aí sobre o conceito de verdade. Que a rigor, eu acho que, bom, é um debate que a filosofia sempre vai ter, né? Mas para o debate público, a gente não precisa de uma noção tão forte quanto verdade. A gente pode ter um critério mais pragmático de que a ciência é o que funciona, né? Se a pessoa está com alguma doença grave, ela vai no médico, ela não vai, sabe, sei lá, num templo religioso qualquer para ser curada, né? Então, assim, por quê? Porque ela sabe que o médico está fazendo a verdade? Não, porque funciona, porque a medicina funciona. Então ela vai atrás de um tratamento.
Então, eu acho que essa perspectiva mais pragmatista, de verdade, né, que eu colocaria, assim, por exemplo, desde lá da tradição pragmatista mesmo nos Estados Unidos, até pensadores como Bruno Latour, hoje em dia, né, que é assim, pensar, olha, a ciência, ela é eficaz, né, não é uma questão de fé aí, né, inclusive a fé é uma relação que se estabelece num certo universo religioso, que nem é uma experiência religiosa universal, né? Outras culturas, outros povos que não têm essa matriz abrâmica de religião, não pensam a sua relação com a religião em termos de fé, né? Então, é uma transposição de uma lógica que acaba nivelando duas coisas que são diferentes, né? O sujeito pode ter fé, pode, sabe, ter as suas crenças, mas ele vai em torno do que funciona em termos de problemas pragmáticos, materiais que a gente está colocado. Eu acho que é um pouco por aí, sabe? Agora, essa luta contra o boato, a fake news, essas coisas, é uma luta que a filosofia também existe desde que a filosofia é filosofia, né? A gente for pegar o próprio Platão, né, que é tido assim meio como o fundador da filosofia, não o primeiro filósofo, mas o fundador da filosofia tal como ela é, né? Já tinha lá a guerra com os sofistas, né? Depois a gente teve lá o Kant falando da vulgarização, a escola de Frankfurt falando da mídia. Então, assim, é uma guerra permanente que se tem em torno do que é a informação mais confiável e o que não é, né? Isso nunca vai se desfazer. O que pode se desfazer é essa propagação em massa, né? O que pode se desfazer é um sistema que tende a digamos assim, colocar o sujeito como dono de desejos que não podem ser criticados, né? Que é essa figura do consumidor, né? Porque, no fundo, esses caras que acreditam nisso são como consumidores mimados, né? Eles colocam assim, olha, eu quero isso, né? E alguém tem que me dar, né? E se não me der, vocês são chatos, bobos, né? É uma coisa meio... né? É uma coisa meio infantil, assim mesmo, né? Tu coloca lá as demonstrações e a pessoa continua não acreditando, né? O documentário aquele da Terra Plana no Netflix é bem claro, né? As pessoas dizem, eu acredito na minha verdade. Mas o que é a tua verdade? Por que a tua verdade é tão especial, né? Tu não é tão especial assim. Por que tu, sabe, tu acredita mais numa coisa que está dentro de ti, que pode estar cheia de erros, do que em todo um sistema institucionalizado, né, gigantesco que sobreviveu ao longo de todo esse tempo que é a ciência, né? Então, acho que é um pouco essa dimensão, né? Mas, claro, a gente está vivendo também uma crise de legitimidade, né? Que também tem a ver com essas tecnologias e consequentemente, todas as instâncias mediadoras vão entrar em crise, né? O professor, o cientista, o médico, sabe, o psicólogo, o padre, assim, tá todo mundo meio em crise, sabe? Então, é um pouco consequência disso também que a gente está vivendo. A gente tem que pensar, aí como filósofos, né? A gente tem que pensar essa crise no nível estrutural, né? Não só no nível, assim, no nível moral, né? Em que a gente critica as pessoas que estão aderindo a isso, né? A gente tem que entender qual é o padrão estrutural que está fazendo com que isso se dissemine em massa. Senão fica uma guerra nós contra eles e daí ninguém sai do lugar. Porque é um pouco isso que eles querem, né? Que seja uma guerra nós contra eles. Porque é assim que eles colocam, né? Isso. Então, assim, bom, quais são as condições de possibilidade que nos levaram a ter esse conflito? Né? Fazendo uma pergunta tipicamente filosófica, né? Quais são as condições de possibilidade que levaram a ter pessoas que negam a eficácia da ciência no tratamento de doenças contagiosas? Né? Ou a eficácia da ciência em analisar o formato da Terra? Né? Então, assim, ou a veracidade das fotos. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco isso que a gente tem que se perguntar e não tanto assim condenar só esse sujeito, porque essa condenação vai a favor deles, né? Eles querem ser condenados para daí criarem essa guerra de posições aí. Isso. Professor, muito obrigado. Nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer imensamente. Lembrar que vai ficar salvo aqui no Instagram e também no canal do YouTube, né? Que aí depois as pessoas podem assistir quando quiser. Queria agradecer imensamente a tua participação e dizer que eu já te acompanho há alguns anos, apesar de você não saber, e vou continuar acompanhando. Viu? Muito obrigado. Boa tarde para o senhor e até uma próxima. Obrigado, meu cara. Não sei se a senhora é a senhora. O senhor saiu no final, não sei porquê. Eu tava me controlando, não chamo ninguém. Todo mundo pede pra não chamar de senhor, mas no final saiu, que é o costume. Eu sempre chamo você e no final não teve como segurar. Obrigadão, Muito obrigado, obrigado pelo convite. Um abraço aí pra ti e pra todo mundo do canal.
Valeu.